59. Deus vampiro mais forte. Capítulo 581. Coletor de estatísticas. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando em um sorriso lento e divertido. Eu pedi para você fazer algo que você não pode controlar? Ou é a minha culpa que você seja fraco demais para lidar com um inseto? A fúria do homem de pele negra era palpável. Sua voz falhou como trovão enquanto ele apontava um dedo trêmulo para Damon. Você entende o que fez? Quem você está chamando de inseto? Aquela criatura foi o ápice de gerações de cultivo da nossa ordem. O auge da evolução do veneno. E você estragou tudo, seu arrogante pedaço de merda. Canta, não adianta falar com esse agora. Saiam daqui. A mulher latiu, e no segundo seguinte, uma onda de ar expulsou Damon sem cerimônia, lançando vários metros para trás. Naturalmente, só aconteceu porque Damon permitiu, mas ele não se importou. Ele queria ver como os 5 conseguiriam subjugar uma monstruosidade como aquela. Permitir que eles lutassem primeiro lhe daria uma boa chance de observar as habilidades e capacidades do inseto, porque se ele não estivesse errado, então a criatura à sua frente não estaria mais no reino de Rank-C. Damon tinha certeza disso porque, ao olhar para o inseto, ou pelo menos pela sua aura, percebeu que havia algo na criatura que era diferente de qualquer NPC ou até mesmo chefe que ele já tinha encontrado. Ele tinha muitas teorias sobre isso, mas por enquanto podia muito bem se sentar e aproveitar o show. Ao longe, os 5 pareciam ocupados com algum tipo de confusão do armazém. Provavelmente algo relacionado à doma de feras. Damon não era muito conhecedor de domar feras. Ele tinha a habilidade melhorada para o nível 5, mas isso não permitiria que ele entendesse instantaneamente arrais complicados como esse. Ele continuou assistindo enquanto, ao mesmo tempo, puxava a tela de status para baixo. Ele queria conferir seus ganhos recentes. Depois da batalha no Salão de Sangue, suas estatísticas inegavelmente aumentaram, mas essa era de um nível totalmente diferente. Com todas as enxames de insetos e a fúria de bestas venenosas, junto com seu acúmulo de veneno, seus atributos e habilidades também explodiram. O poder cresceu dentro dele e Damon podia sentir isso. Era a primeira vez que ele sentia algo assim. Em sua vida anterior, ele mal havia alcançado o rank C, mas seu corpo não era nem um pouco comparável ao que tinha agora. Ele transbordava poder explosivo de cima a baixo. Ele estava quase inquieto e ansioso para entrar numa briga com o grande e mau inseto à sua frente. Agora ele tinha certeza de que estava pronto para enfrentar os elfos. Esse era o aumento de poder que ele esperava. Se ele entrasse e reivindicasse Lyrae agora, não haveria muitos que poderiam detê-lo. Isso se eles não tivessem técnicas de ataque de alma. Damon suspirou. Aquela maldita coisa deixava um gosto amargo na boca toda vez que pensava nisso. Era uma grande fraqueza gritante e ela precisava lidar com isso de um jeito ou de outro. Ele cerrou os punhos e conferiu seus dados primeiro. Deus do sangue, classe, despertar primordial, caminho de classe infinito espécie, sangue nascidos raça, especialista em sangue, variante, linhagem ancestral fragmentada. Refeito de status. Instabilidade da linhagem sanguínea, 10 anos 11 meses 21 dias, artefatos da alma, Blood Dragon, trancado, Vinord, trancado, no Sanctum Sigma 9, trancado, legados, legado do Rei Veneno, legado de Varkas, o forjador de sangue títulos, matador de coelhos, ceifador de bananas, primeiro despertador, matador de Bromund, ceifador solo, pilar fundador de sangue, vinculado pelo fogo e sangue. Mestre do massacre, vencedor de raid de purificação, matador divino, matador sagrado, bebedor pesado, matador dracônico, exército de um homem, lorde vampírico, nobre, senhor do castelo de sangue, núcleo de mana primordial, senhor da cidade Niera, senhor da guerra, mestre da ordem do sigilo veneno, destruidor de colmeia, coletor de estatísticas nível 199, bloqueado, facção, sombria saúde, 500.000 traço maior 2 milhões mana, 1.500.000 traço maior 5 milhões vitalidade, 2.350 traço maior 5.000 resistência, 3.500 traço maior 5.000 força, 2.200 traço maior 5.000 inteligência, 3.250 traço maior 5.000 agilidade, 3.100 traço maior 5.000 sorte, 225 pontos de estatística disponíveis.
234.550. Damon assentiu satisfeito enquanto escaneava o painel brilhante, seus olhos carmesim refletindo os números. Só sua saúde havia quadruplicado e sua mana havia aumentado novamente a um nível insano. Provavelmente isso não era só por causa das estatísticas, mas mais por causa da conclusão do segundo ciclo do corpo venenoso de 9 milhões dele. O aumento da estabilidade da linhagem dele também deveria ser por causa disso. Pela primeira vez, a estabilidade de sua linhagem era mostrada em anos e não em dias ou meses. Isso foi uma grande melhoria. Nada mal, murmurou baixinho, os lábios se curvando para cima. Um único evento me deu o que teria levado meses antes. Primeiro, foi a masmorra das fadas e agora esse enorme ninho de bestas. O deserto ocidental é um presente que continua a dar. Ele deu uma olhada rápida nos 3 artefatos de alma trancados e sorriu amargamente antes de ignorá-los e passar para o próximo. Ele folheou seus títulos com um sorriso quando seus olhos pousaram em um novo título que nunca tinha visto antes. Coletor de estatísticas. Damon ergueu uma sobrancelha. Ele então observou suas estatísticas. Seus atributos atuais eram incríveis, mas pareciam um pouco menos. Especialmente considerando seu enorme atributo de sorte, a extração de linhagem dele deveria ter dado mais. E então ele viu. Pontos de estatística disponíveis, 234.550 impressionantes 200.000 pontos de estatística disponíveis. Isso foi uma loucura. A boca de Damon estava escancarada enquanto ele usava as mãos com garras para agarrar o cabelo em choque. Que diabo? Ele ficou completamente sem palavras. Por um momento, seu cérebro se recusou a registrar o número absurdo diante dele. 200.000 pontos de estatística disponíveis. Isso não era apenas anormal, era ridículo. Que porra é essa? Murmurou, suas pupilas carmesim se dilatando levemente. Suas garras apertaram o cabelo enquanto ele ria baixinho, meio de incredulidade, meio de pura euforia. Deus vampiro mais forte. Capítulo 582, eu e só eu. Damon não conseguiu se conter. O sorriso dele ficou maníaco. Seus pensamentos giravam descontroladamente, cada um mais empolgante que o anterior. Se ele investisse todos esses pontos em força, se tornaria um apocalipse ambulante. Se ele investisse em inteligência e vitalidade, provavelmente conseguiria aguentar todo o exército sagrado e ainda ter manas sobrando para transformar suas cidades em lagos de sangue. Se ele equilibrasse tudo, ele seria um pesadelo que não poderia ser morto. Damon então pensou em algo. Esse sistema de jogo nunca fez algo tão incrível como isso antes. Isso nunca ajudaria a criar uma trapaça assim. Então, por que agora? O que mudou? Damon rapidamente enviou uma mensagem mental para Bloodhagen. Pequena vermelha, isso é seu trabalho? Você tem algo a ver com a enorme quantidade de estatísticas na minha tela de status. Imediatamente, uma risadinha soou. Uma risadinha muito cansada, mas uma risadinha mesmo assim. Claro, meu lord. Sou tudo eu, só eu. Por que você duvidaria disso? Quem mais cuidaria de você assim? Uma figura vermelha apareceu imediatamente ao seu lado. Mesmo que suas feições não fossem claras, Damon ainda podia ver o bico brincalhão que ela exibia. Ele ficou novamente sem palavras. Bloodhagen riu novamente. Graças a devorar essa arma, agora consigo fazer pequenos truques como esses para você. Está surpreso, meu lord? Você gostou do meu presentezinho? Diga, meu senhor, qual de suas esposas seria capaz de fazer algo incrível assim? Se houvesse uma competição, eu seria o vencedor indiscutível. O rosto de Damon se contraiu. Que diabos essa mulher estava tagarelando? Ela precisa ser tão dramática o tempo todo. Que se dane. Drama king ou não. Ela era realmente a melhor. Você é absolutamente incrível. Ele riu e balançou a cabeça, impotente. Você está me fazendo corar, meu senhor. A minha pequena, eu não queria que você perdesse a incrível oportunidade que enfrentou. Então usei todo o meu poder da alma para guardar isso para você. Mas não posso continuar por muito mais tempo, meu senhor. Por favor, apresse-se e abra alguns meridianos. Senão, tudo isso vai para o ralo. Damon assentiu. Ele já sabia do que ela estava falando. Provavelmente era por isso que seu nível atual estava bloqueado e seus atributos tinham algum tipo de barreira bloqueando. Depois de formar um núcleo de mana e entrar no rank C, a próxima coisa que se precisava fazer era tornar o corpo um condutor melhor para o núcleo de mana. Toda a classificação C era sobre isso. Ligando o núcleo do mana ao corpo de uma pessoa total e completamente.
Quanto mais o núcleo de mana e o corpo forem refinados e aperfeiçoados, melhor será a base quando uma pessoa finalmente ultrapassa o limite do rank C e entra no rank B. No entanto, formar meridianos, alcançar equilíbrio e circular a mana pelo corpo sem esforço eram todos os requisitos básicos para o rank C. Para realmente entrar na categoria B, havia algo mais que era necessário. Era preciso ligar a mente e a alma ao núcleo do mana também. Naturalmente, não era tão simples assim. Damon não possuía o conhecimento exato sobre essa fase e o que fazer para passar para a categoria B. Na verdade, pouquíssimas pessoas o faziam, até mesmo entre os NPCs. Em sua vida passada, esse era um tema famoso, mas ninguém tinha respostas para ele. Damon adiou pensar nisso para outro momento, mas não achava que chegaria tão cedo. Com um sorriso amargo, fechou os olhos e focou nos meridianos mais fáceis de abrir, os que estavam em suas mãos e pernas. Claro, não era o melhor momento para isso, mas ele queria pegar pelo menos alguns desses atributos suculentos imediatamente. Ele não fazia ideia de quanto tempo Bloodhagen conseguiria segurar isso, mas não queria arriscar. A ideia de perder parte ou todos esses mais de 200.000 atributos fazia seus testículos suar. Também não achava que esse processo seria muito difícil, pelo menos nos primeiros meridianos. Seu corpo era um reservatório faminto, e tudo o que precisava era provavelmente dar um empurrãozinho suave. Ele estava prestes a fazer isso quando, de repente, uma figura passou voando por ele e caiu nas areias do deserto. Era ninguém menos que a mulher que acabara de chutá-lo para longe mais cedo, e agora ele estava levando uma surra. O impacto foi tão forte que as dunas se abriram como água, a areia explodindo para fora em uma ampla onda de choque. O ar ondulou violentamente enquanto seu corpo deslizava pelo chão, deixando para trás uma trincheira profunda antes de finalmente parar a poucos metros de Damon. Sua respiração era ofegante, e ela tremia da cabeça aos pés. Veneno penetrava em cada centímetro de seu ser, e ela estava apenas quase viva. Damon riu. Bem, isso foi rápido. Ele jogou um contrato de escrava para ela e caminhou até ela para retirar temporariamente um pouco do veneno que corria em suas veias. Você tem uma boa base para sobreviver lutando contra aquela coisa. Você também parece ter uma afinidade excepcional com vento. Quer se tornar um seguidor? Os olhos da mulher relaxaram um pouco à medida que a dor devastava seu corpo diminuía, mas no instante seguinte, voltaram a arder de raiva e fúria, vendo Damon à sua frente. Mesmo que suas palavras fossem floridas, ele estava, afinal, jogando um contrato de escravo na cara dela. Vendo a reação dela, Damon riu de novo. Só quero que você sirva sob meu comando. Não pense demais nas coisas. Assine o contrato e eu posso deixar você viver. Se não, você morre. A mulher ainda parecia furiosa pra caramba. Ela até cuspiu no chão com um olhar de ódio e desprezo absolutos. Mas no segundo seguinte, com um olhar feroz que dizia muitas coisas, ela acabou assinando o contrato inesperadamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 583. Vamos ver de quem o veneno é mais forte. HMMM. Isso é interessante. Damon coçou o queixo, divertido. Como se respondesse à sua pergunta, a mulher cuspiu novamente. HMPH. Não pense nem por um segundo que eu concordaria em me tornar seu escravo. Estou apenas assinando isso porque quero vê-lo morrer e murchar com meus próprios olhos. O sorriso de Damon se alagou. Ah é? Essa coisa vai destruir todo este continente e este mundo inteiro. Você realmente acha que vai sobreviver? Continuou sorrindo e deu um passo mais perto. Ele então agarrou seu pescoço sem cerimônia e a levantou como uma galinha. A mulher se debatia enquanto Damon cravava as presas em seu pescoço. Sangue quente cheio de veneno escorria para sua boca, e o gosto não era tão ruim assim. Parecia que ele estava realmente certo. A mulher tinha algum tipo de constituição. Ele levou alguns segundos para beber o sangue, mais do que o necessário para remover o veneno, e então a jogou no chão. Eu geralmente faço isso de forma mais limpa, mas realmente não gosto de vadias que falam. Agora cala a boca e assista ao programa. Com um sorriso, ele avançou direto para o meio da batalha. Ao fazer isso, ele lançou uma rajada de mana para o braço direito. As veias do braço de Damon inchavam enquanto a mana se fundia com o sangue e o veneno que corriam em seu corpo, entrelaçando-se como três serpentes. Os três poderes se condensaram, e por um momento parecia que seu braço ia explodir, mas no instante seguinte, uma veia grossa e brilhante apareceu em seu braço. A mulher,
que agora estava lúcido o suficiente para se levantar e sentar, encarou a cena com absoluto choque. Quem diabos era esse louco? Ele não só removeu todo o vestígio de veneno do corpo dela, como também abriu um maldito meridiano nesse tipo de atmosfera. Como se não fosse nada. Sem contar que o meridiano que ele abriu brilhava intensamente. Tão brilhante que até ela podia ver dali. Esse era o sinal de um meridiano dourado perfeito. Um meridiano dourado perfeito. Algo que ela só tinha lido em registros antigos e canções de bardos. Seu peito subia e descia enquanto ela ficava boquiaberta em choque, incapaz de acreditar que um fenômeno tão chocante estava acontecendo bem na sua frente. Damon, por outro lado, estava adorando o aumento de poder. Desde o início, seu talento de linhagem sempre foi uma provocação, lançando mais obstáculos do que qualquer outra coisa. Mas agora que finalmente havia se libertado um pouco de uma dessas muitas correntes, sentia seu poder fluindo sem limites, e estava aproveitando cada momento disso. Silos dourados se espalhavam por sua pele, subindo do braço até o peito, entrelaçando-se em uma teia intrincada. Cada um queimava com mana, uma rede de canais de circulação perfeita se formando em tempo real. Damon flexionou os dedos uma vez, e o chão sob seus pés se abriu como uma casca de ovo. Um a menos, murmurou. Que tal abrirmos mais alguns enquanto eu esquento? A mulher só conseguia encarar, tremendo. O brilho dourado refletiu em suas pupilas, e pela primeira vez na vida, ela esqueceu de respirar. Ele está criando meridianos no meio da batalha. Ela sussurrou roucamente. Quem é esse sugador de sangue? Damon não se preocupou mais com ela e voltou sua atenção para a monstruosidade gigantesca sob os holofotes. A mãe da ninhada estava sendo bombardeada com todo tipo de ataque, os outros 4 resistindo um pouco melhor que a mulher, mas a luta não ia a lugar nenhum. E parecia que as coisas estavam prestes a piorar, já que metade dos olhos da mãe de ninhada, que estavam preguiçosamente caídos, começavam a se abrir um após o outro. A tentativa de domar está passando. Precisamos recuar. Bem na hora, um dos caras gritou. Você já ligou para ele? Qual é a ordem do filho do céu? As orelhas de Damon se ergueram assim que ouviu aquele nome. Não me diga. Será que pode ser? Ele queria saber mais detalhes, mas definitivamente não era hora para isso. Num único tremor, a mãe da ninhada estava completamente acordada e enviou uma onda de miasma venenoso que fez os 4 senhores das bestas recuarem em alta velocidade. Não que isso importasse. Mesmo tendo conseguido escapar a tempo, o veneno ainda entrou em seu corpo e começou a causar estragos de cima a baixo. Damon ofereceu a eles a mesma escolha que ofereceu à mulher, mas, surpreendentemente, seu contrato com o sistema não foi aprovado. Isso só confirmou suas suspeitas. Alguém já havia se ligado a essas pessoas. Exatamente como ele pensava, um dos homens gritou algo indignado e imediatamente pegou algum antídoto e engoliu a água abaixo. Ele ainda estava claramente envenenado, mas seu estado não era tão ruim quanto o da mulher. Bem, tanto faz. Damon deu de ombros. Não importava. Ele sempre poderia cuidar desses pequenos detalhes depois. Primeiro de tudo, ele precisava lidar com essa coisa feia e enorme. Ele correu para a frente, tentáculos de sangue venenosos saindo dele. Cada tentáculo então se transformava em uma flecha que voava direto em direção aos muitos olhos da mãe da ninhada, deixando para trás um rastro escaldante de névoa venenosa. A mãe da ninhada soltou um grito ensurdecedor que fazia os ossos tilintarem, suas asas batendo enquanto vários de seus olhos se abriam sob a rajada. Sangue esmeralda viscoso chovia como ácido derretido, corroendo as dunas abaixo em poços de lodo brilhante. Mas Damon não parou. Ele abriu os braços amplamente, sua aura se expandindo em uma onda de choque. Você gosta de veneno? Vamos ver de quem é o veneno mais forte. Ele bateu as 2 palmas uma na outra, e o mundo escureceu quando uma onda de intensa miasma tóxica explodiu de seu corpo. Os 1000 olhos da mãe da ninhada se arregalaram de raiva e medo. Suas mandíbulas estalavam furiosamente enquanto ela vomitava uma torrente de chamas viridianas, um feixe de veneno concentrado. As 2 forças colidiram no ar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 584, Impasse. Uma enorme cúpula de veneno irrompeu, engolindo tudo por quilômetros. A onda de choque achatou as dunas, quebrou penhascos próximos e rasgou o céu como uma ferida ondulante. Os senhores das bestas ergueram barreira após barreira, gritando enquanto suas defesas derretiam sob a força corrosiva. No centro de tudo, Damon permanecia imóvel. Suas roupas queimaram,
sua pele brilhando levemente com escamas esverdeadas. Também havia o ovo preto irritante grudado no peito. As chamas da mãe prole respingavam inofensivamente contra ele, seu veneno alimentando seu corpo em vez de feri-lo. Ele já havia integrado isso ao seu corpo, e agora não o afetava. A mãe da ninhada, por outro lado, gritava e se enfurecia, enviando ondas de choque em todas as direções. Seu veneno era claramente superior, mas não por muito. Ou melhor, não teve o grande impacto que deveria ter tido. Parecia que a mãe da ninhada tinha seus próprios métodos para lidar com isso. Ela cortou uma parte de si mesma, e no segundo seguinte, a pequena parte murchou e morreu, transformando-se em fumaça pútrida. Ela estava pronta para a segunda rodada. Damon sorriu, os olhos brilhando com um foco calmo e assustador. Você aguentou meu ataque de veneno muito bem, e quanto aos outros ataques? Vamos ver o quão forte você é. Ele avançou em direção à enorme monstruosidade, sangue e veneno correndo descontroladamente ao seu redor. Ao mesmo tempo, milhares de lanças venenosas de fogo infernal apareceram no céu acima da mãe da ninhada. Eles ficaram ali por um momento, uma constelação apocalíptica de morte, cada lança pingando veneno derretido e crepitando com relâmpagos vermelhos sangue. A mãe da ninhada percebeu o perigo e gritou, seu corpo vasto se enrolando protetoramente. Veias de luz doentia pulsavam em sua carapaça enquanto camadas de quitina endurecida selavam seus pontos vulneráveis. Suas asas se dobraram para dentro como escudos, a carne translúcida endurecendo em uma barreira cristalina em que cintilava com energia corrompida. Mas Damon não parou. Quão alta é sua defesa? Ele ordenou que milhares de lanças carmesim caíssem, e elas choveram de uma vez. Cada impacto enviava ondas de choque que esculpiam cânions no deserto, detonando com explosões de fogo viridiano e fumaça negra. A armadura cristalina da mãe da ninhada rachou e se estilhaçou sob o ataque. Segmentos de sua enorme estrutura se despedaçaram, exalando torrentes de veneno bioluminescente que chiavam e queimavam a areia. Ainda assim, ela não morreu. A besta colossal se debatia violentamente, suas asas se reformando a partir de toxina líquida, suas feridas borbulhando e selando. Damon estreitou os olhos. Regeneração tão rápida. Isso é um problema. Mas por quanto tempo você consegue continuar? Damon flexionou sua abundante mana e enviou cada vez mais lanças carmesim. Sua regeneração de mana também era muito maior na zona mortal e venenosa ao seu redor. Sua mana estava sendo preenchida assim que ele a usava. Tudo estava a seu favor. Mas ainda havia algo que incomodava. A mãe da ninhada parecia mais forte do que deveria naquele momento, sob a influência de toda essa corrupção, seu veneno. Ele enviou onda após onda de ataque e, ao mesmo tempo, enviou enormes quantidades de mana para seu braço esquerdo, abrindo mais um meridiano. Veias carmesim se iluminaram pelo braço esquerdo de Damon como rios derretidos, traçando linhas intrincadas de sangue e veneno pela pele. A mana pulsava, seu corpo vibrando de poder enquanto outro meridiano se estilhaçava. No momento em que atingiu, sua aura explodiu novamente. Damon imediatamente tentou adicionar mais pontos de status. Ele colocou 1000 em força e mais 1000 em inteligência, e tudo correu bem. Ele podia sentir seu reservatório de mana se expandir. Ele estava prestes a soltar outra onda de lanças carmesim quando, de repente, a mãe da ninhada parou de gritar. Todos os olhos dela se fixaram nele com raiva e ódio, e no momento seguinte, algo inesperado aconteceu. Cada gota de veneno no ar parecia tremer, como se respondesse a um chamado superior. Era como se seu veneno de repente não fosse mais seu. A mãe da ninhada ergueu sua cabeça colossal, seus olhos ardendo com uma luz venenosa e transcendente. O brilho não era mana. Era outra coisa. Era uma espécie de autoridade sufocante que transcendia sua compreensão. O que é isso? Damon murmurou, rangendo os dentes. Sua névoa venenosa colidiu com a dela, mas em vez de dominá-la, desta vez sua névoa venenosa simplesmente se dispersou, sem que um único fio chegasse à mãe da ninhada. A vadia dos insetos estava fazendo algo grande. Damon sabia que, se a deixasse continuar, ela poderia realmente tirar algo colossal daquele traseiro colossal. Ele correu em direção a ela e começou a socá-la com sua força bruta por todo o corpo enorme. Lanças carmesim continuaram a chover, causando ainda mais danos. Cada golpe de Damon caiu como meteoros, rompendo a carapaça grossa da mãe de ninhada. A terra tremia a cada impacto, as dunas desmoronando para dentro enquanto seus punhos envenenados rasgavam camadas de quitina endurecida. Cada golpe enviava ondas de veneno vermelho sangue pelo ar,
detonando como explosões líquidas. Mas a mãe da ninhada nem se mexeu. Seu corpo se torceu de forma antinatural, inchando enquanto veias de luz verde brilhante se espalhavam por sua carapaça como rachaduras no vidro. No momento seguinte, toda a lama venenosa próxima começou a correr em sua direção. Os olhos de Damon se arregalaram. Tudo isso a estava curando aos poucos. Ah não, você não vai. Damon imediatamente tentou comandar o veneno, mas seu controle empalidecia diante do da mãe da ninhada. O que veio depois basicamente virou uma batalha de vontade ou algo assim. Damon esperava que a luta fosse muito mais tranquila, mas basicamente virou uma luta de cães golpe a golpe, onde ele teve que lutar para controlar o controle com o enorme bichinho do traseiro. Não importava o quanto tentasse derrubá-la, a mãe da ninhada continuava forte e regenerando. Ela não podia machucá-lo, mas ao mesmo tempo, ele não podia fazer nada contra ela. Foi um impasse sem saída. Damon chegou a abrir 2 meridianos adicionais nas pernas e perdeu mais alguns milhares de pontos de estatística em força e inteligência. Era tudo inútil. Era como se houvesse uma enorme parede à sua frente que simplesmente não conseguia quebrar. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 585, Vitória e derrota não. Não vou aceitar isso. Damon cerrou os dentes e continuou lutando. Havia algo além do seu alcance. Ele tinha certeza disso, mas tinha a sensação de que poderia estender a mão e agarrá-la. Essa vitória não estava além do seu alcance. Ele já estava muito envolvido nessa luta, e não ia desistir agora. Cada vez que o punho de Damon acertava, a carne da mãe da ninhada explodia em nuvens de névoa preta esverdeada, apenas para se recompor segundos depois. Sua regeneração era obscena. O deserto tremia sob o confronto deles, uma tempestade interminável e esmagadora de veneno e fúria. Rios de toxina corriam como veias pelo deserto rachado. As dunas gritavam enquanto o solo se dissolvia em um lago de veneno. Droga, Damon sussurrou entre os dentes cerrados, a voz rouca de esforço. Não era como se ele pudesse continuar assim para sempre. Lutar com seus outros elementos também não o levava a lugar nenhum. A mãe da ninhada lutava feliz em seu elemento enquanto ele tentava de tudo para derrubá-la. De repente, parecia que ele estava do lado perdedor. Não. Preciso mudar as coisas. Damon parou abruptamente, e não conjurou mais lanças carmesim nem ataques das sombras. Não adiantava. Veneno, e só veneno, reinava supremo aqui. O ambiente tinha se tornado assim. Era simplesmente tolice tentar qualquer outra coisa. Cerrando os dentes, Damon começou a usar todas as suas habilidades de veneno uma após a outra. O veneno dele era superior ao dela, e suas habilidades foram todas aprimoradas e elevadas a um nível absurdo após o encontro no Ninho das Feras. Não havia motivo para ele não estar vencendo ali, e mesmo assim não estava. O que lhe estava faltando? Damon sempre foi uma pessoa prática. Mesmo agora, ele sabia que estava lutando uma batalha perdida. Seria do interesse dele parar de lutar e recuar, talvez lutando contra aquela maldita monstruosidade outra vez com outra estratégia. Mas ele não queria fazer isso. Talvez fosse teimosia, ou talvez ele simplesmente não estivesse disposto a fugir de novo. Ele só não queria desistir. Desta vez não. Ele também tinha a sensação de que perderia algo extremamente valioso ali se fizesse isso. Ele queria saber o que tornava esse inseto enorme tão poderoso que ele. Era a mesma sensação que teve quando viu aquele par de olhos no mundo miragem do Rei das Fadas. Sentia como se estivesse agarrando os fios, tentando vislumbrar uma fração do poder que aqueles olhos exerciam. Essa era a sua chance. Ele não queria deixar passar. Ele começou a usar todas as habilidades de veneno que havia evoluído uma após a outra. Domínio veneno, pulso corrosivo, nova venenosa, explosão de veneno. Damon liberou tudo o que tinha, e o deserto, que já era um turbilhão de veneno, estava se tornando muito mais tóxico e mortal. Ainda assim, a mãe da ninhada resistiu. Sua carapaça rachou e cicatrizou no mesmo fôlego, suas feridas borbulhando de vida tão rápido quanto apodreceram. Damon não se importava. Ele continuou. Ele podia ver que, aos poucos, as coisas começavam a ficar cada vez mais difíceis para ela. Ele rosnou, suor e sangue escorrendo pelo rosto. Como você ainda está vivo, seu verme gigante. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, as coisas começaram a mudar. Claramente, a autoridade da mãe da ninhada sobre regeneração também tinha um limite. Ela não aguentava mais o veneno que Damon cuspira para o público, e tudo ficou um pouco demais para ela aguentar. Droga! Damon gritou.
Na verdade, ele não queria que isso acontecesse. Ele ainda não entendia contra o que estava lutando e como ela era tão forte. Ele tentou rapidamente engolir toda a miasma que pôde, mas já era tarde demais. A mãe da ninhada gritou de raiva e, em uma última explosão, simplesmente explodiu, tornando-se uma gosma verde que respingou por toda parte. Uma erupção ofuscante de verde e preto se espalhou de seu corpo, o próprio ar apodrecendo sob seu toque. A onda de choque atingiu como uma onda gigante de corrosão. Damon cruzou os braços diante do rosto quando a explosão atingiu, suas escamas se acendendo. Mesmo assim, a força corrosiva atravessava suas defesas, corroendo sua pele e músculo. Não que isso fizesse algo com ele. Todos os ferimentos cicatrizaram tão rápido quanto. Quando a tempestade finalmente se acalmou, a mãe da ninhada estava. Sumiu. Ou melhor, o que ela se tornou já não era mais reconhecível como carne. Flutuando acima das dunas havia uma massa contorcida de verde translúcido, uma casulo de veneno e miasma vagamente em forma de coração. No seu núcleo pulsava algo cristalino, uma esfera cintilante que emitia um brilho divino e opressivo. As pupilas de Damon dilataram. Isso não é um núcleo de mana. Ele correu para a frente e pegou a bola às pressas. Jing. Você obteve um núcleo Dao venenoso. Os olhos de Damon se arregalaram. O que era um núcleo Dao? Seria um núcleo de mana verdadeiro? Isso significa que o bug já estava no rank B? Não, ele tinha quase certeza de que a mãe da ninhada ainda era de rank C. Caso contrário, um único ataque dela o teria derrubado. Ao mesmo tempo, parecia que ela estava talvez um passo fora do reino de rank C, quase chegando ao reino de rank B, e parecia que isso tinha algo a ver com a formação desse núcleo Dao. Deveria ser algum tipo de núcleo verdadeiro. Damon sentou-se e fechou os olhos. Apesar de ter tantas perguntas na cabeça, precisava fazer outra coisa primeiro. Ele precisava absorver cada coisa ao seu redor, cada gota de veneno em toda essa região. Não havia como ele perder a chance de extrair a linhagem dessa mãe de ninhada. Talvez ele até conseguisse entender suas perguntas no sangue dela. Deus vampiro mais forte. Capítulo 586. Nova habilidade. Damon só parou quando não havia um único vestígio de qualquer coisa remotamente venenosa em toda a região. As areias, a caverna, os lagos venenosos que se formaram. Ele limpou tudo até a última gota de veneno. Por um segundo, ele duvidou se receberia alguma notificação de extração bem-sucedida desse, já que o sangue e o veneno da enorme mãe de ninhada eram praticamente indistinguíveis naquele ponto. Mas, felizmente, houve um ping, ding. Extração de linhagem bem-sucedida, ding. Você extraiu a habilidade mutação venenosa, mutação de veneno, rank D, muta levemente seu veneno. A mutação pode ou não resultar em um resultado benéfico, dependendo da natureza do hospedeiro, da mana ao redor e das toxinas ambientais presentes. Tempo de resfriamento, 1 dia HMMM. Damon passou pela descrição da habilidade. Parecia um pouco anticlimático que ele recebesse tão pouco depois de lutar tanto tempo com aquele gigante de ser. Só uma única habilidade de rank D. Além disso, seu nível estava bloqueado, então ele não ganhou pontos de experiência. Mas, pensando bem, essa habilidade de rank D pode não ser necessariamente de rank D nas mãos dele. Na verdade, essa única habilidade poderia ser muito mais valiosa para ele do que qualquer outra que pudesse ter obtido. Mutação venenosa poderia permitir que seu veneno se adaptasse, ganhando novos efeitos como alucinação ou perturbação de mana. O efeito mais comum que ele tinha visto até então seria paralisia, corrosão ou letalidade completa, mas no nível atual esses efeitos adversos talvez não dessem certo. Em vez disso, se ele tentasse tornar o veneno mais complexo e limitado a um efeito específico, bloqueá-lo poderia ficar mais difícil, mesmo que fosse uma potência de rank C no auge. A habilidade também pode não necessariamente render um resultado positivo toda vez. Pode até alterar a aparência, cor ou natureza elementar sem mudança significativa na força. Também pode fazer com que seu veneno se torne instável, enfraquecendo brevemente ou até se tornando hostil ao próprio corpo até ser purificado. No geral, era uma habilidade interessante e, pelo jeito que ele usava, podia brincar bastante com ela e ganhar muito mais com ela. Ele poderia até usá-lo para preencher suas necessidades de veneno para o próximo ciclo na técnica dos 9 milhões de corpos envenenados. O corpo venenoso dos 9 milhões exigia que ele experimentasse, internalizasse e sobrevivesse a inúmeras formas de toxina, cada uma única, cada uma carregando sua própria lógica de morte. Não era só resistência,
Era sobre entender o veneno em sua essência, transformá-lo em parte da existência de cada um. Com mutação venenosa, ele não precisaria mais procurar venenos raros ou criaturas únicas pelo mundo. Seu próprio corpo poderia se tornar um laboratório vivo, um forno de toxinas em constante evolução, gerando novas cepas toda vez que ele lutava, sangrava ou até respirava. Cada mutação poderia levar a seu corpo e sua cultivação mais perto da perfeição. Damon fechou os olhos e focou nos muitos pensamentos que passavam pela cabeça. Ele não sabia por quê, mas ainda assim sentia que estava faltando algo bem diante de seus olhos. Damon tirou o anel lendário selado que possuía, a bobina do reveneno. Mais uma vez, estudou seus detalhes. Bobina do reveneno, lendária, potencial de evolução mítica, status vinculado, parcialmente sem lacre antes usado pelo antigo rei Veneno, um soberano de venenos temidos em mundos e universos, temidos até por outros monarcas do abismo. Este anel contém um reino fragmentado forjado com o próprio sangue, espírito e mana do rei Veneno. Mais 25% de afinidade com veneno, mais 25% de resistência a veneno, reduz o tempo de recarga das habilidades baseadas em veneno em 25%. Preso do domínio, selado. Serpente Swak, selado. Permite acesso limitado ao reino da bobina, uma dimensão espacial oculta infundida com energia espiritual tóxica. Pode ser desbloqueada. Concede o traço passivo, resiliência tóxica, imunidade a todos os venenos básicos e resistência a venenos do tipo maldição. Santuário tóxico, passivo. Todos os venenos armazenados ali são preservados indefinidamente e podem aumentar de potência com o tempo. Instinto do mestre do veneno, passivo. Concede bônus a todas as tentativas de criação relacionadas a veneno e antídoto, mais 40% de taxa de sucesso, mais 15% de potência. Sim, isso definitivamente o ajudaria a conseguir o que precisava mais rápido. Espere um segundo, os olhos de Damon imediatamente brilharam. Agora que ele havia terminado o segundo ciclo da técnica dos 9 milhões de corpos venenosos, talvez pudesse acessar o reino da bobina? E aí, senhorita Cobra? Você está aí? Posso fazer isso? Posso entrar no mundo? Para sua surpresa, mais uma vez nenhuma resposta veio. Vamos lá. Não é contra regras ou algo assim não me deixar entrar mesmo depois de eu cumprir os requisitos? Damon perguntou novamente e, dessa vez, uma resposta arrepiante saiu rapidamente. Você ainda não atendeu aos requisitos. Damon estava prestes a retrucar, mas no fim decidiu não responder. Se ele não atendia aos requisitos, então não atendia. Não adiantava discutir sobre isso. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente e se recusava a acreditar que não conseguiria quebrar essa vadia mais cedo ou mais tarde. Ele tinha coisas mais importantes para fazer naquele momento. Ele já havia perdido bastante tempo com essa mãe de ninhada quando deveria ter feito de Lirai seu foco. Ele rapidamente entrou em contato com ela. No momento seguinte, a voz suave e amorosa de Lirai chegou. Estou bem, meu amor. Você não precisa correr para me encontrar. Mesmo que o Erelion jogue algo em mim, eu consigo lidar com tudo. Não se preocupe, meu amor. Eu vou ficar bem. Damon não gostava do jeito que ela falava. Nem um pouco. Era hora de acabar com essa bobagem. Não havia mais necessidade de esperar. Sua mente voltou brevemente ao pensamento esquivo em sua mente, mas decidiu focar nisso depois. Ele abriu os olhos rapidamente e se levantou. Ao longe, algumas pessoas o esperavam pacientemente. Damon se teleportou para a frente deles e ergueu a sobrancelha. Era muito mais gente do que ele esperava. Deus vampiro mais forte. Capítulo 587. De volta ao salão de sangue, Damon olhou para a mulher, que era a única que realmente havia assinado um contrato com ele. Não tão surpreendentemente, ela não parecia mais tão indignada. Na verdade, ela rapidamente inclinou a cabeça e prestou suas homenagens. Mestre, parabéns por derrotar a mãe da ninhada. Obrigado. Damon riu. Ele nunca foi de guardar rancores mesquinhos, então não se importou muito com a mudança de atitude. A mulher era pelo menos prática, o que só aumentava seu valor. Bem, se não houver mais nada, devemos agir agora. Há um lugar onde precisamos estar. Damon falou com ela e então começou a ativar um portão de sangue para a duna de túmulos. Espere, vampiro. Um dos outros chamou apressadamente por Damon. O homem tão rapidamente mudou o tom e a forma como se dirigia a Damon. Mestre, por favor, perdoe minha insolência. Eu queria que... Ele fez uma pausa e então olhou para os outros.
Gostaríamos que você nos aceitasse assim como seus seguidores. O interesse de Damon foi despertado. Ah é? E eu achando que todos vocês eram orgulhosos demais para baixar a cabeça para um sugador de sangue. O que mudou? O homem que falou engoliu em seco. Sua arrogância anterior não estava em lugar algum. Atrás dele, os senhores das bestas restantes trocavam olhares inquietos, mas nenhum deles ousava falar. A devastação ao redor deles contava bem a história. A mãe da ninhada estava morta. Seus exércitos, dizimados. O que mais eles poderiam fazer aqui? Eles só estariam abertos e vulneráveis para que outros os massacrassem. Na verdade, se esse homem quisesse, poderia facilmente acabar com todos eles ali mesmo. Não adiantava mais fingir. O homem abaixou a cabeça. Estávamos errados. Nunca deveríamos ter duvidado da sua habilidade. Damon não se preocupou mais em discutir esse assunto. Parecia que queriam a mesma chance que ele ofereceu o sigilo do veneno, e ele não teve problema em dar a eles. A cidade Niera sempre poderia usar suas habilidades de domar feras. Na verdade, se pudessem repetir novamente o que criaram ali, seria ainda melhor. Damon enviava os mesmos contratos de escravo para todos à sua frente. Por enquanto, estou apenas oferecendo este contrato, mas se você mostrar potencial, estou disposto a atualizar o contrato para um contrato de seguidores que inclua muito mais benefícios. Ele acrescentou secamente. Ele estava trazendo muitas pessoas novas para a cidade Niera ao mesmo tempo. Isso pode ser perigoso de certas maneiras. Ele realmente não tinha tempo no momento para lidar com traições, espiões e coisas do tipo, e essa era a forma mais simples e grosseira de descartar todas essas bobagens. Qual é o seu nome, aliás? Ele perguntou à mulher. A mulher rapidamente endireitou as costas e fez uma leve reverência, seus longos cabelos escuros caindo sobre o ombro enquanto respondia. Shira, mestre. Shira Velunar. Shira, hein? Damon repetiu. Você serviria como líder temporário. Presumo que você seja capaz de lidar com as várias tarefas. Sim, mestre. Shira respondeu obedientemente. Bom então. Vocês podem vir comigo. Você vai montar uma nova base na cidade de Niera. Se mais domadores quiserem participar, são bem-vindos, mas todos são obrigados a assinar contratos de sistema igualmente rigorosos. Você será responsável por qualquer um que se junte a você. Shira assentiu. Mais uma coisa. Você sabe quem é responsável por criar essa mãe da ninhada? O rosto de Shira imediatamente ficou apologético. Sinto muito, mestre. Não tenho certeza absoluta, pois não fui incluído nos assuntos, mas sei que alguém chamado Filho do Céu contribuiu para o processo. Pelo que entendi, ele entregou um elixir que permitiu à mãe da ninhada mutar e evoluir até esse ponto. Perdoe minha incompetência, mestre. Damon assentiu. Não se preocupe. Ele tinha quase certeza de que mais cedo ou mais tarde eles iriam se cruzar, então não havia a necessidade de pensar muito nisso. Se ele não estava errado, provavelmente era um dos membros da Super 10 Guilda. Logo, o portão de sangue se abriu, e Damon entrou no portal junto com todos os outros. Ele então enviou uma palavra, e todos no Seglo do Veneno também rapidamente terminaram seus preparativos. Alguns minutos depois, um grupo de 100 homens estava diante de Damon, pronto para partir com ele. Damon ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que o número final chegasse a 100. Essas também não eram pessoas normais. Eles eram NPCs extremamente talentosos, e agora todos estavam sob sua proteção. Além disso, eles também sabiam que ele era um vampiro, diferente dos ferreiros. Isso foi um enorme impulso para seu poder na cidade Niera. Certo. Vamos. Damon sorriu. Ele então abriu outro portão de sangue, este direto para o salão de sangue da cidade de Niera. Antes de entrar, hesitou um pouco. Na verdade, ele deveria se encontrar com a princesa e os homens do imperador há um tempo, mas... os planos haviam mudado, e eles não deveriam ter problema em esperar mais um tempo. Damon não se importou muito e entrou no salão de sangue. Elora já estava de pé e foi a primeira a cumprimentá-lo. Meu lord. Ela se curvou e esperou suas ordens. Damon rapidamente atualizou sobre os detalhes. Elora ouvia em silêncio, seus olhos carmesim piscando enquanto processava tudo que Damon dizia. Quando terminou, ela lançou um olhar para a multidão de recém-chegados que preenchia o salão de sangue. Mestres do veneno, alquimistas do veneno, domadores tocados pelo veneno, magos do veneno e guerreiros ligados a bestas. Meu lord.
Os olhos de Elora se arregalaram de choque e admiração diante da quantidade de especialistas de nível C na multidão. Damon afagou e se dirigiu à multidão. A partir deste momento, a Ordem do Sigilo do Veneno e a Ordem do Senhor das Bestas ficam sob minha bandeira. Sua força, seus venenos, suas feras, tudo isso pertence aqui e agora. Vá, abra suas asas, cause estragos e traga terror no continente da facção da luz e me deixe orgulhoso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 588. Os Elfos. Damon voltou-se para Elora. Cuide de todas as necessidades deles e faça os alquimistas e mestres do veneno trabalharem com Arya. Entendeu? Elora assentiu imediatamente. Entendido, meu lord. E quero um relatório completo do que eles já descobriram. Também me traga algumas amostras do veneno da alma que eles prepararam. Veja se conseguem fazer mais de diferentes tipos do mesmo veneno. Elora não entendia o propósito. Mesmo assim, ela levou o trabalho com total seriedade. Damon lhe deu mais algumas instruções e observou partir, seu traseiro inteiro balançando pecaminosamente a cada passo. Normalmente ele teria gostado da vista, mas, naquele momento, sua mente estava em outro lugar. Talvez ele não tivesse entendido o pensamento esquivo que o puxava durante a batalha. No entanto, ele conseguiu pensar em outra coisa. Algo mais que poderia realmente resolver a grande fraqueza gritante que ele tinha no momento. Sua alma. E se ele usasse um veneno para fortalecer sua alma? Para outra pessoa, tal pensamento poderia soar completamente ridículo. Era loucura tentar fazer algo mais forte com veneno, mas Damon sabia que tinha a capacidade de fazer isso. Curar e destruir eram duas faces da mesma moeda quando se tratava das artes do veneno. Ele talvez não tivesse muito conhecimento ou experiência nessas coisas, mas ainda havia potencial em uma ideia assim. Para fazer algo assim, ele precisaria de muito tempo e paciência para vasculhar milhões e milhões de venenos e entender sua natureza em seu nível mais fundamental. Somado ao fato de que agora ele tinha um mar de almas onde poderia usar seu mini-avatar para treinar sério ou fazer análises, não havia motivo para que ele não pudesse realizar isso. Só de pensar nisso seu pulso acelerava, não de medo, mas de fome. Esse era exatamente o tipo de caminho insano que só ele podia trilhar. E se funcionasse? Ele não ia simplesmente consertar uma fraqueza. Ele transformaria isso em uma arma que ninguém mais no mundo possuía. Damon lambeu as presas em antecipação enquanto a ideia florescia por completo. Uma alma forjada pelo veneno. Ele adorava. Ele traria essa loucura de um jeito ou de outro. Damon rapidamente fez um cálculo mental de tudo o que precisava. Um catálogo de venenos, dissecados até suas raízes. Um ambiente estável dentro de seu mar de almas, forte o suficiente para suportar estresse constante. Um método para quebrar cada veneno em seu conceito mais puro: decomposição, dissolução, corrosão, paralisia, interferência espiritual e então reconstruí-lo em um padrão de fortalecimento. Ele precisaria de muito conhecimento e experiência no caminho do veneno. Acho que foi bom eu ter pegado esses velhos do século veneno. Um golpe de sorte. Ele sorriu para si mesmo. Bem, seria 1% de sorte e 99% de trabalho duro. Mas Damon não se importava nem um pouco. Depois de procurar por toda parte uma técnica de fortalecimento da alma, finalmente tinha algo ao seu alcance. Ele não tinha medo de suar um pouco por isso. Enquanto isso, ele ainda precisava fazer mais uma coisa. Depois de dar mais algumas instruções, Damon rapidamente seguiu para Kael'thorn. Kael'thorn e Olhos Verdes ainda esperavam em uma das câmaras, prontos para partir. Desculpe fazer vocês dois esperarem assim. Acho que finalmente estamos prontos para partir. Ele já tinha verificado com Kat e se certificado de que tudo estava bem com ela pelo vínculo, então não passou no quarto dela desta vez. Em vez disso, rapidamente voltou a falar com a Lyra e, depois de pegar as coordenadas dela, imediatamente abriu um portão de sangue para o local. Um portal apareceu rapidamente, sem problemas. Era hora de trazer sua noiva de volta para casa. Mas pouco antes de entrar no portal, Damon parou. Ele pensou em algo e chamou algumas pessoas dos novos recrutas. O que vocês três sabem sobre os elfos? Ele perguntou a Shira, Narcy e Meloman. Damon tinha quase certeza de que Lilion estava apenas parada temporariamente no deserto ocidental, mas também tinha a sensação de que a parada estava se estendendo um pouco demais. Talvez ele estivesse fazendo outra coisa no deserto. Ele vasculhou a mente para pensar em algo que conectasse os elfos ao grande deserto ocidental, mas não conseguia pensar em nada.
Tudo o que sabia era que os elfos viviam em um lugar isolado e mágico escondido em algum lugar do continente da facção da luz. Talvez outra massa de terra flutuante como a masmorra das fadas. Não havia chance de viverem no deserto. Era muito distante do elemento de força deles. Assim como ele pensava, os dois mestres do veneno trocaram olhares e depois balançaram a cabeça. Eles claramente não faziam ideia de nenhum elfo. Mas, surpreendentemente, Shira parecia ciente do que estava acontecendo. Mestre, os elfos. Ela riu levemente. Por que você pergunta sobre aqueles pobres desgraçados? Pouca gente sabe disso, mas esses elfos estão basicamente mortos. Cordeiros esperando para o abate. Como assim? Shira explicou. Eles cruzaram uma de nossas ordens há muitas décadas, e desde então, se esconderam em alguma parte do deserto, se escondendo como ratos em algum lugar. Os olhos de Damon se arregalaram. Isso ele não esperava. Ah é? Qual ordem eles cruzaram? Ele não conseguia entender quem era tão assustador a ponto de conseguir fazer um reino élfico inteiro se esconder e viver como fugitivos nas areias. A mão da Umbra, mestre. Shira respondeu com um sorriso amargo no rosto. Não quero admitir isso, mas eles são os mais fortes entre nós, clãs do deserto. Mesmo que, na superfície, todos tenhamos igual posição, a mão é aquela que ninguém provoca. E os elfos como os desafiaram? Damon perguntou. Não sei todos os detalhes, mas eles recusaram algum tipo de acordo. Envolve um artefato. Deus vampiro mais forte. Capítulo 589. Encontrei você. Damon piscou. Só um acordo? Mestre. Shira sorriu. Ninguém recusa a mão da Umbra. Não reis. Não clãs. Não bestas. Se eles colocam os olhos em algo, eles pegam. Suponha que alguém diga não, essa pessoa morre. Civilizações inteiras desapareceram por causa de um único desentendimento. Damon a encarou, em silêncio. Você sabe exatamente o que era esse artefato? Shira balançou a cabeça. Sinto muito, mestre. Só conheço os boatos. Não tenho nenhuma informação concreta sobre o artefato em si. Tudo que sei é. Desde então, a mão de Umbra sempre caçava os elfos. Os elfos estavam escondidos em algum lugar no grande deserto ocidental, protegidos apenas pelos remanescentes de seus antigos poços de mana e pelo que restava da força de seus nobres. Damon ouviu atentamente. O portão de sangue pulsava atrás deles, energia carmesim girando como um vórtice faminto. Ele achava que enfrentaria Elyon e provavelmente alguma armadilha que o elfo havia armado para ele, mas as chances eram de enfrentar todo o clã élfico. Não importava. O plano continuava o mesmo. Envenenar tudo até o fim e trazer a Lirai de volta para casa. Dispensando os três, Damon sinalizou para Olhos Verdes e Cleoton segui-lo. Vamos. Os três então entraram no portal do portão de sangue. O vórtice carmesim os engoliu por completo, e quando saíram do outro lado, os ventos quentes do deserto os receberam. A escrava élfica imediatamente fez uma careta, não gostando do lugar. Damon olhou ao redor, e só havia areia por toda parte. Lirai havia mencionado uma caverna para ele antes, mas não havia nenhuma caverna à vista. Damon estreitou os olhos, deixando o vento chicotear seu rosto enquanto a monotonia avassaladora do deserto se estendia infinitamente ao redor deles. Nenhuma caverna. Sem sombra. Sem assinaturas de mana. Só calor escaldante e dunas rolando como ondas congeladas no tempo. Estranho. As coordenadas eram precisas. Deve ter algo aqui. Damon então sorriu e se agachou para tocar as areias do deserto. Claro. Elyon não deixaria uma entrada à vista de todos. Ele estendeu seus sentidos para fora, roçando o deserto com seus sentidos primordiais. Quase imediatamente, ele pegou algo debaixo do chão a alguns quilômetros de onde estavam. Um conjunto de ocultação de alto nível escondia algo. Aí está você. Damon sorriu de lado. Ele ordenou que as areias se movessem e o chão tremesse. No segundo seguinte, uma enorme boca de caverna apareceu. Damon se levantou, tirando a areia das mãos. Bem, achei a caverna. Antes que pudesse dar outro passo, o próprio elfo pulou inesperadamente do chão, a areia voltando atrás dele. Pare aí, sugador de sangue. Você não é bem-vindo aqui. Você não tem nada que estar aqui. Os fios do destino que nos uniram terminavam lá no Palácio Real. Você não deveria ter vindo aqui. O rosto de Elyon estava frio e implacável, e ele definitivamente falava sério. O poder surgiu em seus braços como um aviso. Uma espada apareceu em suas mãos.
Uma espada com um leve tom dourado. Sem dúvida, uma arma de pelo menos nível épico. Claramente, para intimidar o oponente. Damon apenas sorriu. Está tudo bem, mas você tem meu noivo. Veja, eu não posso sair sem ela. Que tipo de homem eu seria se deixasse minha esposa sofrer ainda mais do que já sofreu? Já estou atrasado. Os olhos de Erelion ficaram assassinos. Sua mão apertou a espada enquanto uma intenção inconfundível de matar irrompia dele. Sua noiva. O elfo sibilou, a voz trêmula com uma fúria mal contida. Você ousa chamá-la assim na minha frente? Você ousa sugerir que ela pertence a você? Ela me escolheu. Damon deu de ombros. Já nos beijamos nela. Essas simples palavras foram suficientes para fazer a aura de Erelion explodir. As dunas tremiam. O vento gritava. A espada dourada zumbia com uma intenção assassina, poderosa o suficiente para destruir homens inferiores. Erelion apontou a lâmina para seu peito. Você a corrompeu. Distorceu seu julgamento. Encheu ela com sua energia amaldiçoada. Lirai não está em seu juízo perfeito. Eu vou salvá-la, mesmo que seja dela mesma. Acho que falar com você não vai ajudar. Vamos nessa. Tentáculos de sangue irromperam de Damon, centenas e centenas deles, todos disparando em direção a Erelion ao mesmo tempo. Os olhos do elfo se arregalaram de choque por um momento. Havia até medo, mas sua aura de espadas só queimava mais forte enquanto ele avançava decisivamente, preparando-se para enfrentar tudo. Nunca vou deixar você ficar com minha Lirai. Não nesta vida. Não na próxima. Surpreendentemente, várias luas apareceram no céu e, por um momento, todo o deserto ficou branco. O sol escureceu. E 7 luas pálidas lentamente giraram para existir, circulando Erelion como uma coroa de estrelas moribundas. Cada um brilhava intensamente, fortalecendo cada vez mais o elfo. O rosto de Erelion se contorceu em angústia e fúria, seu corpo tremendo violentamente enquanto as luas giravam ao seu redor. Sua voz saiu como um rugido quebrado. Não vou perdê-la de novo. A luz surgiu de sua espada, um prateado frio e fantasmagórico com listras brancas. Erelion ergueu a espada bem alto. Uma fenda de pura luz da lua rasgava o céu, pronta para descer como um castigo divino. No entanto, antes que o ataque pudesse alcançar Damon, a luz brilhante e deslumbrante já não era mais pura e branca. Em vez disso, a escuridão corrompeu a luz da lua. Miasma venenoso cercava a área, e tentáculos de sangue rasgavam o feixe descendente como uma matilha de lobos carmesim despedaçando um cordeiro indefeso. A luz radiante da lua branca que momentos antes ameaçava apagar Damon da existência se distorcia no meio da queda, sua pureza se transformando em algo doente e negro. Uma névoa corrosiva engoliu o brilho divino, tornando-o viscoso e errado. Erelion congelou no meio do golpe. Seus olhos se arregalaram. Ele ficou horrorizado e chocado até o âmago. Não. Não. Isso é impossível. Isso é magia lunar de alta linhagem. Você não pode. O veneno que girava ao redor das luas se tornou uma névoa sufocante, rastejando pelo feitiço de Erelion como uma praga viva. Os ventos do deserto gritavam enquanto a fenda lunar se curvava, as 7 luas tremulando de forma errática como se ofegassem. Deus vampiro mais forte. Capítulo 590. Você nunca a encontrará. Damon avançou através da tempestade. Tentáculos de sangue rasgando fios de luar um após o outro. Sangue, escuridão e miasma girando a seu redor como uma força inabalável. Um único olhar para Damon contou toda a história. Seus olhos brilhavam com um vermelho profundo e venenoso. Seus dentes estavam expostos quase preguiçosamente. Um sorriso fino se curvou no canto dos lábios. As 7 luas cintilaram novamente, seu brilho diminuindo enquanto a névoa os envolvia como serpentes, drenando sua luz. Vou levar meu noivo comigo, de um jeito ou de outro. Ele deu tapinhos nas costas do elfo petrificado e caminhou para a frente. Um aceno casual de mão mais uma vez abriu a caverna para ele. Pare! Erelion gritou, mas veias negras se espalharam por todo o seu corpo, paralisando-o completamente. Damon simplesmente o mataria, mas não queria fazer inimigos de todo o clã élfico ainda. Ele continuou andando para a frente, já sentindo a aura de Lirai bem na caverna à sua frente. Ela estava sentada silenciosamente de olhos fechados, meditando em algo. Damon sorriu e piscou bem ao lado dela. Vamos, sonolento. Estou aqui para te levar para casa. Desculpe o atraso. Ele estendeu a mão para tocá-la quando, de repente, um sentimento ameaçador cresceu em seu coração. Ao mesmo tempo, a mulher à sua frente desmoronou.
Ela se tornou nada mais que uma bagunça de pétalas coloridas. A mão de Damon congelou no meio do alcance. As pétalas deslizaram por entre seus dedos e se espalharam, secaram e murcharam nos ventos quentes do deserto. Uma ilusão. Um engodo. O sorriso de Damon desapareceu. Seus olhos ficaram frios. Enquanto isso tudo era com isso que ele estava falando. Tudo era mentira. Desde quando eles sabiam. Ele cerrou os dedos com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Sua confiança excessiva lhe custou tudo. Só porque ele conseguia falar com ela, não significava que ela estava bem. Ele deveria ter vindo aqui antes. Ele deveria ter percebido que algo estava errado. Talvez ele tivesse vencido Erelion. Talvez ele não tivesse pensado. Ele pelo menos teria chegado a tempo de impedir isso. E agora, o que ele deveria fazer? Onde diabos ela estava? Ele tentou mais uma vez alcançá-la por meio de sua conexão mental, mas ele não podia. Algo bloqueou. Algo o impedia de alcançá-la. Onde ela estava? O que fizeram com ela? O olhar de Damon imediatamente se voltou para Erelion, que estava deitado no chão como uma galinha enegrecida. Ele apareceu instantaneamente ao lado dele. O que você fez com ela? Todas aquelas conversas sobre salvá-la e protegê-la. O que diabos você fez com ela? Ele rapidamente pegou um pouco do veneno para que o elfo pudesse falar. No entanto, Erelion apenas sorriu. Seu sorriso não era triunfante. Não era zombaria. Não era o sorriso de um homem que venceu um inimigo. Seus lábios estavam carbonizados pelas veias negras que subiam pela garganta. Sua mandíbula tremia, mas o sorriso permaneceu. Seus olhos, vermelhos e vermelhos, se ergueram para encontrar os de Damon com uma intensidade selvagem e febril. A expressão de Damon escureceu. Ele havia subestimado severamente seu oponente mais uma vez. Havia tantas coisas neste mundo que ele não fazia ideia. Ele deveria ter trazido Lirai de volta há muito tempo, de um jeito ou de outro. Ele queria ser cauteloso e agora, já era tarde demais. O elfo à sua frente finalmente abriu a boca para dizer o mesmo. Você chegou tarde demais, sugador de sangue, ele roucou. Muito, muito tarde. Onde, disse Damon, cada palavra afiada como navalha, está. Lirai. Erelion tossiu um spray de sangue prateado, do tipo que só elfos de linhagem nobre possuíam. Ela evaporou antes de tocar o chão. Ela está. Não aqui, ele sussurrou. Damon o agarrou pela gola, levantando-o sem esforço. Para de brincar. Mas Erelion apenas riu. Estava claro que ele nunca responderia a sua pergunta. Se você não vai me responder, então você é inútil para mim. Damon levantou o homem e o jogou bruscamente na areia. Com um movimento do dedo, Damon então começou a absorver os fios prateados de sangue do elfo com um brilho cruel nos olhos. Se você não vai me responder, então não precisa mais viver. O corpo de Erelion convulsionou violentamente no momento em que Damon começou a puxar os fios de sangue prateados dele. A pálida luz da lua escorria dos poros do elfo, cada fio cintilando com séculos de poder herdado e cada fio se soltando sob o aperto de Damon como carne sendo arrancada do osso. O elfo gritou, o som cru e primitivo de alguém tendo sua própria alma despedaçada. Seus dedos arranhavam inutilmente a areia. Suas costas arquearam bruscamente. Seus olhos reviraram para cima, sangue escorrendo dos cantos em filetes prateados, todos fluindo em direção a Damon. No entanto, Damon não parou. Ele continuou e continuou até que o elfo estivesse à beira da morte. Estou te perguntando isso mais uma vez. Onde está Lirai? Mesmo agora, nesse estado lamentável, o elfo apenas sorria. Seu peito arfava em espasmos irregulares enquanto Damon arrancava os últimos fios cintilantes de sua linhagem nobre. Sua pele estava ficando fina como papel, veias colapsando, luz diminuindo. Ele não parecia mais um orgulhoso senhor élfico, parecia um espectro moribundo na areia. Mas o sorriso permaneceu. Os tentáculos de sangue de Damon apertaram sua garganta. Última chance. Erelion não respondeu. Ele arfou, um som horrível e trônico enquanto mais de seu sangue prateado evaporava nas mãos de Damon. Seus olhos tremelavam, e quando se abriram novamente, havia clareza. E algo mais. Felicidade. Ela não está aqui, conseguiu falar. Ele mal estava segurando. Mesmo que você me mate. Mesmo que você arranque cada gota do meu sangue. Você não vai encontrá-la. Você nunca vai encontrá-la. Ela está segura e para sempre fora do seu alcance. Um silêncio frio e sufocante caiu sobre o deserto. A expressão de Damon se tornou assassina, algo antigo, algo desumano. E por quê?
Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.